Olá, irmã e irmão, muito bem-vindos a este estudo. Quero apresentar-vos algo muito interessante para os dias de hoje, especialmente para quem é adventista. Mesmo se você não for adventista, aconselho a que se mantenha atento e que veja este estudo, porque trata de um assunto que engloba todo o cristianismo nos dias de hoje. Então eu aconselho a você que fique e que possa ver do que é que se trata. Se você é adventista, definitivamente deve manter-se a ver este vídeo, porque é algo que eu próprio, quando tive conhecimento desta informação, fiquei bastante surpreso, porque não é algo que os pastores e as pessoas mais conhecidas falam acerca. São fatos históricos que não podem ser refutados. Quero desde já dizer que tudo o que for apresentado vai ter referências e pode ser pesquisado e deve ser pesquisado. Porque quanto mais a gente procura pela verdade, mais esclarecidos vamos ficar. E comigo, nesta situação deste assunto, foi o que se passou. Quanto mais eu pesquisei e mais procurei, mais convencido eu fiquei acerca de que é a absoluta verdade. E as evidências de fato são irrefutáveis. Eu quero desde já dizer que eu não sou contra pessoas, mas sim sou contra ideias, contra ensinamentos que são falsos e são contra o Deus vivo e o seu Filho amado. Têm vindo a ser assassinados a sua personalidade durante vários anos. E hoje, neste estudo, eu espero levantar a Jesus Cristo para que todos olhem para Ele e sejam salvos e que os homens sejam postos no pó da terra e as suas doutrinas e que Deus seja verdadeiro e todos os homens mentirosos e falsos. Eu também quero desde já dizer que eu não sou dissidente, não faço parte de nenhum grupo, sou apenas eu sozinho. E não sou dissidente da Igreja Adventista porque eu nunca fiz parte da Igreja Adventista, mas sou Adventista do sétimo dia. Considero-me Adventista do sétimo dia há cerca de 3 anos, 3 anos e qualquer coisa, mas nunca fui expulso da Igreja porque eu nunca fiz parte da Igreja. Então não me chamem dissidente porque eu não sou nenhum dissidente porque eu não faço parte, nem nunca fiz parte da organização adventista, por assim dizer. Então, o estudo 2 trata-se de algo muito importante para nós. O título chama-se Alfa e Ômega, Heresia Letal. E hoje em dia é muito falado acerca da Ômega e o que é a Ômega, e é a teologia nova, e é a oração contemplativa. E então as pessoas dão vários títulos acerca deste assunto, acerca da heresia Ômega ou da apostasia Ômega. Mas nós devemos de ver onde é que encontramos estas palavras e quem é que fala acerca destas palavras para vermos o que é que realmente se trata. Obviamente, a Bíblia fala do Alfa e do Ômega, que é Jesus Cristo, o princípio e o fim, mas também temos passagens do Espírito de Profecia. Se vocês não são adventistas, nós temos uma senhora que se chama Ellen G. White, a qual eu pessoalmente considero que foi uma mulher inspirada por Deus e os seus escritos realmente são inspirados pelo Espírito de Jesus Cristo, a qual nós, os adventistas, os verdadeiros adventistas, damos valor e realmente ponderamos sobre o que ela escreveu. E visto que assim a considero, nós temos que ver o que é que ela escreveu acerca da Alfa e da Ômega. Existe algum material que ela escreveu acerca disto e nós devemos de ir lá e ver o que é que foi a Alfa e depois, obviamente, veremos o que é a Ômega nos dias 2. Obviamente, é um processo que aconteceu porque há um desenvolvimento e nós já vamos ver como é que isto acontece. Nós temos um conselho muito sábio do homem mais sábio a seguir de Jesus e está em Eclesiastes, no capítulo 1, versículo 9 a 10, e diz:
o que foi nos séculos passados, ele diz que isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se fará. Então não há nada novo debaixo do sol e as coisas repetem-se, então devemos ir ao passado e ver o que é que se passou para podermos ter uma ideia do futuro. Não temos nada a temer pelo futuro, a não ser que esqueçamos o modo como o Senhor nos conduziu e seus ensinamentos na nossa história passada. Então isto é também um conselho da irmã White. Ela diz claramente que nós devemos olhar para a história passada e ver o que é que aconteceu ali, como é que ele tinha trazido eles, tinha ensinado eles e obviamente não teremos nada a temer se conseguirmos manter-nos como eles foram mantidos e como o Senhor os conduziu, Ele também conduzirá a nós no futuro. Então vamos ver o que é a alfa, para podermos ver o que é depois, obviamente, a ômega. Podemos ver que um homem esteve envolvido na heresia alfa letal, que este homem chama-se Dr. John Harvey Kellogg, e era um homem muito importante no meio adventista, e não só, mesmo mundialmente ele era alguém bastante famoso pelas coisas que ele fazia na parte médica. E ele era o diretor na clínica de Battle Creek, era uma clínica adventista bastante famosa, e era um homem, como eu já disse, bastante influente no mundo adventista. Essa clínica pega fogo em 18 de fevereiro de 1902 e arde por completo. E o presidente da Conferência Geral naquela altura, em 1903, que era A.G. Daniels, ele tem uma ideia de que o Dr. Kellogg pudesse escrever um livro acerca de medicina e, como ele era bastante conhecido, que esse livro pudesse ser vendido, então os fundos seriam para a reconstrução da clínica em Battle Creek. Obviamente, a A.G. Daniels, o presidente, disse para Kellogg não escrever nada acerca de teologia, mas só que fosse relativo à medicina. O Sr. Kellogg não conseguiu manter só medicina no livro e ele acaba por escrever algumas de suas ideias no livro e então esse livro acaba por ter uma fama muito, muito má, ao ponto de os líderes reunirem-se e irem ver se o livro deveria ser imprimido pela publicadora ou não. E eles decidiram que o livro não devia ser imprimido, mas já existiam avanços para que o livro fosse imprimido na publicadora. A publicadora chama-se Review and Herald e essa publicadora acaba por também arder, também pegar fogo e arder por completo em dezembro de 1902. Nós, em Testemunhos, volume 8, página 90 a 96, a irmã White fala um pouco acerca disto e diz que realmente heresias estavam a ser imprimidas, heresias romanas estavam a ser imprimidas na Review and Herald, já naquele tempo. E realmente os moldes para o livro já se encontravam lá dentro, prontos para imprimir essa obra diabólica que Dr. Kellogg, do qual Dr. Kellogg foi o autor, e as placas com os moldes acabam por ser desfeitas com o fogo e derreter. Isto foi uma advertência para Dr. Kellogg, mas mesmo assim ele não aceita a advertência de Deus e segue em frente e por ele próprio ele pega nos seus fundos, nos seus recursos e acaba por imprimir o livro numa publicadora fora da Igreja Adventista, no qual ele imprime 3.000 cópias e então ele espalha pelo povo adventista esse livro. O que a irmã White escreveu acerca deste assunto nós podemos encontrar em alguns livros e em alguns artigos que ela escreveu.
Sabemos que ela escreveu Ciência do Bom Viver, que trata sobre este assunto. Mensagens Escolhidas, volume 1, da página 197 a 208. Ela também fala acerca disto. E também temos Special Testimonies Series B, número 2, que ela também fala. E isto tudo foi escrito em 1904, que é uma data importante, porque hoje em dia os teólogos dizem que 1898 foi um ano importante, o qual a irmã White dá um novo rumo à igreja. E nós vamos ver que isto não é bem assim, porque ela mesmo em 1904 e não só, mesmo até ao fim da sua vida, ela continua a falar as mesmas coisas que falou sempre. Vamos ver o que é que este senhor Kellogg estava a ensinar no seu livro. Vamos ler um pouco do seu livro. Agora suponha que temos uma bota diante de nós. Não uma bota comum, mas uma bota viva. E que ao olharmos para ela, vemos mini-botas se movendo pelas costuras, escorregando-se pelo calcanhar, e espremendo-se até à biqueira, e escapando pelo topo. Muitas, centenas, milhares de botas, o enxame de botas, continuamente fluindo a partir de nossa bota viva. Não seríamos levados a dizer: existe um sapateiro dentro da bota? Então também existe na árvore um poder que a cria e a mantém, um fazedor de árvores. Na árvore. O que este homem estava a ensinar, uma doutrina panteísta, um ensinamento panteísta, o qual, no seu último estágio, nos leva a adorar a criação e não o Criador. Se nós dissermos que Deus está na árvore, Deus está no animal, nós obviamente vamos acabar por adorar a árvore e o animal, porque Deus está lá, então é merecedor de ser adorado e ser louvado. Isto era o que realmente este homem estava a ensinar, doutrinas panteístas, mas temos que ver porquê. Porque é que ele passou a ensinar isto? Como é que ele chegou a esta conclusão? E temos provas que nos mostram porque é que isto aconteceu. A irmã White escreve acerca disto em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 199, parágrafo 4. Diz: enquanto as teorias extraviadoras desse livro forem entretidas por nossos médicos, não pode haver união entre eles e os pastores que estão levando a mensagem evangélica. Não deve haver união enquanto não houver mudança. Então a irmã White é clara acerca disto. A ideia dos erros contidos nesse livro tem-me causado grande aflição e a experiência por que tenho passado em relação com esse assunto quase me custou a vida. Então, isto é algo grave. Porque a irmã White aqui, ela expressa-se de uma forma bastante clara e ela diz que o que está contido nesse livro é tão grave que praticamente ela ia-lhe custando a vida. Não vos enganeis, muitos se afastarão da fé, dando ouvidos a espíritos sedutores e doutrinas de demónios. Temos agora perante nós o alfa desse perigo. O ômega será de natureza mais assustadora. Aqui ela é clara. Ela está a falar acerca de Kellogg e do seu livro. Como eu já disse, podem encontrar isto em Mensagens Escolhidas, volume 1, da página mais ou menos 197 até à página 208, onde ela trata deste assunto do Kellogg. E ela está aqui claramente a dizer: agora perante nós temos o alfa deste perigo e a ômega será de natureza mais assustadora. Então isto é alfa e ela diz que a ômega seria de natureza mais assustadora. Então aqui já descobrimos o que é o alfa, ok? Então vamos seguir em frente para ver o que é que ela continua a dizer acerca disto. Ela diz: no livro O Templo Vivo, acha-se apresentado a alfa de heresias letais. Seguir-se-á a ômega e será recebido por aqueles que não estiverem dispostos a atender à advertência dada por Deus. Ok? Então ela aqui está a dizer claramente, mais uma vez, que o livro Living Temple encontra o alfa das heresias letais e que logo a seguir se seguiria a ômega. Nós temos que ver que o alfa é o princípio do abecedário grego e o ômega é o último, mas é o mesmo abecedário. Então nós temos que ver que esta heresia será a mesma, ok? Mas ela terá um progresso. Ela aqui tentou entrar quando a irmã White estava viva, mas a irmã White falou contra. Mas logo a seguir, aqui a irmã White diz que a ômega se seguiria. E ela também diz depois que seria de natureza mais assustadora ainda, porque não só seria a mesma coisa, mas de uma forma ainda maior, ok?
Vamos seguir em frente. O Templo Vivo encerra o alfa dessas teorias. Eu sabia que o ômega seguiria dentro de pouco tempo e tremi pelo povo. Sabia que devia advertir nossos irmãos e irmãs a que não entrassem em controvérsia em relação à presença e personalidade de Deus. Ok, no mesmo livro, Mensagens Escolhidas, ela continua a falar e continua a dizer algo acerca deste assunto. E outra vez diz o alfa e o ômega. E ela fala de algo bastante importante neste momento, que é a personalidade de Deus. Ela diz para que os irmãos não devem entrar em controvérsia acerca da personalidade de Deus. Então aqui já temos uma pequena pista do que é que se trata este assunto na sua essência, ok? Que a ideia é panteísta, mas há uma base por trás disso. Isso foi o fruto. A raiz é mais profunda do que isso e temos que ir ver o que é que se passa com esta raiz de Kellogg. E ela está muito podre, de fato, e a irmã White aqui dá-nos uma pista, que é acerca da personalidade de Deus, ok? Vamos continuar em frente. Ela, numa carta, diz a ele: você, Kellogg, não está totalmente esclarecido sobre a personalidade de Deus, que é tudo para nós como povo. Você praticamente destruiu o próprio Deus. Então, ela aqui nesta carta, ela diz que o Kellogg está confuso e não sabe acerca da personalidade de Deus. E diz que esta parte, esta doutrina, este ensinamento, esta verdade sobre a personalidade de Deus é tudo para o povo adventista e que ele praticamente destruiu a personalidade de Deus com esta teoria, ok? Seguindo em frente. Há uma conversa entre Dr. Kellogg e A.G. Daniels numa das conferências em 1902 e Dr. Kellogg fala a A.G. Daniels acerca do assunto do livro e o que é que se tinha passado acerca do livro. A.G. Daniels fica bastante preocupado com o que ele tinha ouvido acerca do livro e acerca das opiniões de Kellogg. Então ele decide escrever a Willie White, o filho da irmã White. E nesta carta nós vemos o que é que ele escreveu. Então esta carta é de A.G. Daniels para William White, o filho da irmã White, e é 19 de outubro de 1903. E A.G. Daniels diz a Willie White, filho da irmã White: ele, Kellogg, disse que por todo o tempo tinha-se preocupado em saber como explicar o caráter de Deus e sua relação com as obras criadas. Ele tem a certeza que crê apenas no que os testemunhos ensinam e no que Dr. Wagner e Pastor Jones pregam por anos. Mas ele desconfia que eles não expressaram o assunto de forma correta. Então aqui nesta primeira fase ele está aqui a tentar dizer que quer tentar explicar o caráter de Deus e que acredita nos testemunhos, que é o Espírito de Profecia, da irmã White, e acredita que no que o irmão Wagner e o irmão Jones têm vindo a pregar. Mas ele diz que não é bem isso não está certo, o que eles têm andado a pregar. E nós vamos ver o que é que eles pregam acerca, dentro de pouco tempo, o que é que os pioneiros pregavam acerca. E este homem está a dizer que não é bem assim. Eu acho que eles não estão a fazer isto como deve ser. Então, vamos ver o que é que ele continua a dizer. Então, ele, Kellogg, afirmou que suas antigas visões sobre a Trindade o atrapalhavam de fazer uma declaração clara e absoluta e correta. E que, por um certo momento que ele creu na Trindade, conseguiu ver bem claramente onde estava toda a dificuldade e achou que agora podia resolver a questão satisfatoriamente. Ele me disse que agora crê em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E agora entende que é o Espírito Santo e não o Pai que preenche todo o espaço e todas as coisas vivas. Então, aqui está o centro da questão. Este homem, obviamente, quando ele escreveu o livro, ele diz que suas antigas visões da Trindade, as antigas visões eram as visões do povo adventista, o qual se engloba a irmã White e todos os pioneiros. E todo o povo adventista que eles estavam de acordo e em união acerca da divindade. Que existe um só Deus, o Pai, e que tem um Filho, que é Jesus Cristo. Ok? E então ele diz que num certo momento ele começou a acreditar na Trindade, que ele não acreditava, ele acreditava naquilo que os pioneiros
todos queriam. A irmã White está englobada nestes pioneiros, porque depois ela era uma pioneira. E ele diz que quando ele começou a acreditar nisto, na Trindade, então ele diz que agora consegue resolver o problema. Ele diz que começou a acreditar no Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 3 deuses. E que ele, o Espírito Santo, é que está em todo o lado e não o Deus Pai, ok? Então aqui, este é o centro da questão. Esta é a razão pela qual ele fez aquelas declarações, as afirmações panteístas. Porque no seu núcleo, na sua base, ele tem como doutrina a Trindade. E obviamente a Trindade é o que leva, num raciocínio lógico, é o que leva as pessoas a fazer, ok? Não há outra saída. Então, continuando, ele disse que se tivesse acreditado nisto antes de escrever o livro, ele poderia ter expressado seus pontos de vista sem dar a impressão errada que o livro agora dá. Eu coloquei diante dele as objeções que encontrei no ensino e tentei mostrar-lhe que o ensino era tão totalmente contrário ao Evangelho que não vi como poderia ser revisado alterando algumas expressões. Então o que é que este irmão, que era o presidente da Conferência Geral naquela altura, está a dizer? Ele diz claramente que Kellogg, não sei como é que tu, tentando mudar algumas expressões, podes realmente mudar alguma coisa. Porque o que tu estás a dizer é tão contrário ao Evangelho que não dá, por mudares algumas, por alterares algumas afirmações, isto não dá para realmente mudares o que tu tens no livro neste momento. E então, qual é a conclusão que eu chego? É que este homem, que era A.J. Daniels, que era o presidente da Conferência Geral, ele realmente sabia o que era o Evangelho. E quando Kellogg veio com o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, era totalmente contra o Evangelho. E eu concordo claramente. Qualquer pessoa que creia que existem 3 deuses, ou mesmo que digam que é um Deus em 3 pessoas e que são coeternas, isso completamente destrói o Evangelho. Obviamente as pessoas podem não ter o conhecimento suficiente para chegar a essa conclusão, mas eu peço-vos que estudem e continuem a estudar. Eu neste canal, pela graça de Deus, vou mostrar estes pontos todos e vou provar isto tudo para o futuro, pela graça de Deus.